Paz e bem, vamos concluir a leitura, comentário da primeira carta de Clara a Inês de Praga. O desejo é de passar logo para a terceira, quarta carta, onde a gente vai encontrar a maior profundidade da mística de Santa Clara, mas temos que fazer o caminho até para a gente entendendo um pouco da mística de Santa Clara, que é uma espiritualidade movida pelo desejo infinito, a abertura ao crescimento constante e um desejo infinito de estar sempre mais perto de Jesus Cristo e ser transformada por Ele nele. Veremos isso adiante. Francisco também tinha esta espiritualidade, a abertura, o crescimento constante. Ele nunca estava conformado onde ele se encontrava. Há um belíssimo livro sobre São Francisco de Nikos Kazantzakis, O Pobre de Deus, onde o autor apresenta sempre Francisco junto com Leão, e Francisco dá algum passo de conversão e Leão: Francisco, chega, tá bom, né? E Francisco: não, eu ainda tenho muito apego, há muito a desapegar, há muito a crescer. E o irmão Leão fica muito incomodado com isso, que ele não aguentava mais, né? E Francisco nunca se acomoda. Francisco diz quando começou a conversão dele, mas ele nunca diz quando que terminou, nunca disse, porque foi até o momento da morte. Muito bem, mas então o texto aqui diz assim: creio firmemente que sabeis que o reino dos céus não é prometido e dado pelo Senhor senão aos pobres. Porque quando se ama uma coisa temporal, perde-se o fruto da caridade. Sabeis que não se pode servir a Deus e às riquezas, porque ou se ama a um ou se odeia às outras. Ou serve-se a Deus ou despreza-se às riquezas. Sabei que vestido não pode lutar com nu. Esse pensamento que aqui é apresentado era uma forma de pensamento muito típica da Idade Média, e o Frei José Carlos Pedroso diz nas explicações que é possível que Clara tenha pegado essas ideias, esses pensamentos do ofício das Santas Chagas de São Francisco de Assis, que é do dia 17 de setembro. Continuando, pulando uma parte aqui, vamos para o final, o penúltimo parágrafo. Por isso, achei bom suplicar vossa excelência e santidade, na medida do possível, com humildes preces, nas entranhas de Cristo, que vos deixeis fortalecer no seu santo serviço, crescendo de bem para melhor, de virtude em virtude, para que aquele que servis com todo o desejo do coração digne-se dar-vos os desejados prêmios. E aqui a gente vê a questão do desejo e do crescer, né? Crescendo de bem para melhor, de virtude em virtude. Para Clara não existia um ideal a ser alcançado, e alcançou o ideal, tudo estava consumado. Não. O crescimento é constante, é permanente, há sempre uma possibilidade, algo novo para se experimentar, se descobrir sobre Deus, sobre Jesus e se viver também. E aparece aqui a frase, né? Que servis com todo desejo do coração, com todo desejo. O desejo é algo bastante importante na espiritualidade, toda espiritualidade, e na de Clara, de Francisco, o primado da vontade, o primado da bondade, o primado do desejo é muito importante. E aqui a gente pode perguntar, né, como que está o nosso desejo? O nosso desejo de viver, o nosso desejo de viver bem, o nosso desejo de seguir Jesus Cristo, o nosso desejo de aprofundar a nossa experiência de Deus, nosso desejo também de conversão. E para concluir, quanto me é possível, também vos suplico no Senhor que vos lembreis em vossas santas preces de mim
vossa serva, embora inútil, e das outras irmãs que vivem comigo no mosteiro e vos apreciam. Em Francisco e em Clara sempre aparece o valor da oração pelos outros, de pedir, de contar com a oração do outro. É uma coisa que sempre, está presente, a oração de intercessão. Clara pede aqui para Inês que Inês lembre de rezar por ela, lembre de rezar por todas as irmãs que também estão em comunhão, admiram Inês. É importante nós rezarmos uns pelos outros. Eu já tive alguns orientadores espirituais que no final da conversa dizia: rezemos um pelo outro. Lembro-me do padre Wilson Gros. Eu ainda era estudante de teologia e sempre que conversávamos ele dizia: rezemos um pelo outro. E às vezes ele dizia: continuemos rezando um pelo outro. Pessoa que tem uma experiência de Deus, uma espiritualidade já mais mais evoluída, diferenciada, percebe este valor. Mesmo quando comecei a conhecer Dom Bernardo, as primeiras conversas com ele, eu ficava assim, até constrangido, pois ele sempre dizia no final: reze por nós, Frei Maurício. E eu pensava assim: quem sou eu para rezar para vocês, monges que vivem uma vida toda de oração? Mas é algo necessário para todos nós. E quanto mais a gente amadurece, cresce e evolui nesse desejo de servir a Deus, de conhecer a Deus, mas nós tomamos consciência da nossa miséria, da nossa fragilidade, e mais a gente percebe o quanto a gente precisa da oração de intercessão. Então, reze por mim, paz e bem.